Quando a gente vê uma linda floresta de eucalipto, não sabe muito bem como é que ela vai se transformar no produto final, na celulose. Aquela madeira que você acaba de ver sendo descascada e lavada, vai ser picada e transformada em cavaco e vem para cá. E é a partir daqui que começa a produção da celulose. E você vai conhecer todo o processo produtivo direitinho com a gente aqui hoje no programa Painel Florestal. Vem com a gente! E essa parte aqui do cavaco, Alexandre, como que ela sai daqui e passa para o processo seguinte, processo industrial? Bom, após a chegada do eucalipto à fábrica, ele passa na preparação de madeira, que é a área que a gente já passou. A tora de eucalipto é transformada em cavaco, que é essa, e forma essa pilha que a gente tá passando ao lado agora nesse momento. Quanto a gente teria aqui de cavaco em termos de peso? A gente tem aproximadamente 2 dias de produção de celulose nessa pilha que aqui está. Isso representa aproximadamente 30 mil metros cúbicos de madeira. Esse equipamento chamado reclaimer, que é uma grande rosca, é que puxa o cavaco da pilha e alimenta a correia transportadora que vai alimentar o digestor, que é o equipamento que vai cozinhar a madeira a partir daí. A rosca puxa para o centro da pilha. Embaixo da pilha tem uma correia transportadora que vai sair nessa direção aqui, ó, essa correia que a gente está vendo aqui nesse momento. Ela tem origem no centro da pilha, subterrâneo. Por onde desce o cavaco que vai passar para a esteira, que vai ser levado para o processo industrial, é um buraco subterrâneo, fica embaixo dessa pilha. Isso, então a madeira, a tora de eucalipto após o seu processamento, na preparação de madeira, ela se transforma em cavaco e forma essa pilha aqui do lado, a pilha que nós estamos vendo nesse momento. Essa pilha, a gente tem capacidade para aproximadamente 2 dias, 2 dias e meio de produção, o que equivale a 30 mil metros cúbicos de madeira. O equipamento que retira o cavaco da pilha e alimenta ao processo seguinte, que é o digestor, é um equipamento chamado reclaimer, que é esse que a gente está vendo aqui na nossa esquerda. Então é uma grande rosca que ela transporta o cavaco para o centro da pilha e cai naquele local, que a gente também pode observar. Caindo naquele local tem uma correia transportadora embaixo do piso, no solo, subterrâneo. E essa correia transporta o cavaco até o próximo equipamento, que é o digestor. Mas daquele transportador subterrâneo que a gente viu, ele joga nesses equipamentos que são as peneiras. Elas vão classificar o cavaco. Então um cavaco que não esteja na sua dimensão correta, ele é retirado do processo. Qual seria a dimensão correta de um cavaco? O cavaco ele tem que ter 1 polegada, ou aproximadamente 25 milímetros. Então, com essa dimensão, ele alimenta o próximo equipamento, que é o digestor, que vai cozinhar a madeira. E o cavaco classificado, ele vai nesse grande transportador, que tem aproximadamente 500 metros de comprimento, para alimentar o transportador seguinte, que vai alimentar o digestor. Então aquele cavaco, essa parte aqui do parque industrial é só para o transporte do cavaco para chegar ali na parte onde ele vai ser cozido. Exatamente. Para você que está em casa poder ter mais ou menos uma ideia da dimensão, olha o tamanho dessa esteira que vai levar o cavaco para lá onde vai ser cozido. É bastante grande mesmo. É muito longo o caminho, né? Para você ter uma ideia da estrutura do parque industrial que a gente tem aqui na Fibra. Ela passa para o outro transportador, que é aquele que vai jogar lá no digestor. O digestor seria aquela máquina cinza ali grande? Isso, aquele grande vaso onde o cavaco é cozido. Que nada mais é do que uma grande panela de pressão, né? O cavaco com temperatura, com vapor e com licor de cozimento, ele vai cozinhar e vai separar a parte da celulose, que é o que nos interessa no processo produtivo. Qual seria a composição desse licor de cozimento? O licor de cozimento é formado por sais de sódio. Basicamente é o hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio. Então esse é o licor, é o composto que vai cozinhar a madeira. Então nessa esteira aqui que passa aquele cavaco que a gente acabou de mostrar e vai ali para passar para a parte do cozimento. Isso, então o cavaco vem desde a preparação de madeira, que foi a área que a gente viu anteriormente.
e a partir de lá, através dessa grande correia transportadora, ela alimenta o digestor. O digestor nada mais é do que um grande vaso, que é esse que a gente está vendo agora no momento, que faz o cozimento da madeira. É uma grande panela de pressão. Isso. Ele junto com vapor, com energia e com sais de cozimento, ele vai cozinhar a madeira e vai separar o que nos interessa e o que não nos interessa na madeira para o processo produtivo. Então as fibras de celulose, elas são desagregadas aqui no cozimento e seguem seu caminho a partir daqui. A partir do cozimento, então, a fibra de celulose passa por um processo de depuração para tirar alguma coisa que não cozinhou, alguma coisa indesejável ao processo, passa por uma etapa de lavagem para tirar todo esse licor de cozimento e a partir dali passa para o ciclo de alvejamento, uma deslinificação com oxigênio e depois o branqueamento propriamente dito, que com produtos específicos vai alvejar, vai branquear a celulose. Aqui, quando o cavaco chega aqui, existe toda uma série de compostos químicos, né? Tem o licor de cozimento, do que ele é feito? A madeira é cozinhada no digestor com o chamado licor branco. O licor branco é um composto com sais de sódio. É o hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio. Então esses dois componentes é que vão propiciar o cozimento da madeira. Ao final do cozimento, a madeira já está desagregada. Isso quer dizer o seguinte, as fibras de celulose, que é o que não interessa para o processo produtivo, já estão desprendidas da madeira. E a partir daqui, as fibras de celulose vão seguir o seu rumo, que é a depuração, ou seja, a retirada de compostos que não cozinharam ou que não interessam para o processo. A etapa seguinte é a lavagem, onde a polpa de celulose ela é lavada e o licor de cozimento é retirado. E a partir daí é o alvejamento da polpa, né? A primeira etapa é a deslinificação com oxigênio e a partir daí a gente vai para o branqueamento. O branqueamento, a polpa recebe insumos que vão branquear a polpa, vão alvejá-la para dar aquela característica que nós como consumidores gostamos, a celulose branca para a nossa utilização no dia a dia. Para você que está olhando todo o tamanho desse parque industrial, vou te mostrar uma coisa. Ali dentro está a celulose. Dá para acreditar que aquele líquido ali vai se transformar no papel que a gente conhece? Agora olha só que legal que a gente vai mostrar. Aqui nós temos os 5 estágios de branqueamento da celulose. Aqui, ó, é no primeiro estágio, quando ela vem cor de madeira. Aqui ela já fica um pouco mais clarinha. Aqui a gente vê que ela começa a ficar branquinha, olha só. E aqui está quase. E aqui finalmente ela fica branquinha igual aquele papel que a gente conhece. Agora já dá para imaginar como é que funciona o processo produtivo. Muito legal, né? Aquela celulose que a gente viu ao final da etapa do branqueamento, ela já está pronta do ponto de vista de propriedades físico-químicas e de alvura. A etapa seguinte do processo é a etapa da secagem, na máquina secadora. E essa etapa, o grande objetivo dela é retirar a água que tem ainda na polpa celulose. Todo esse processo de branqueamento que a gente acompanhou, ele é conduzido em meio aquoso, ou seja, a polpa ela é transferido de um estágio para outro através de bombeamento em meio aquoso. Mas a gente não pode enviar a polpa dessa forma para o cliente, porque os nossos clientes estão do outro lado do mundo, na Ásia, na Europa, na América do Norte, e a gente não pode se dar o luxo de transportar com uma grande quantidade de água para não tornar o frete inviável. Então a próxima etapa é a secagem para retirar a água, formar a placa celulósica e dessa forma tornar o frete muito mais atraente do ponto de vista econômico. E esse é o produto final da celulose. Essas placas que foram cortadas aqui vão ser empilhadas ali, ó, e depois vão ser embaladas e aí sim entregues para os clientes da empresa em diversos lugares do mundo. E
agora, com a celulose embalada, daqui essa celulose vai ser transportada de caminhão até Jupiá, de lá de trem até o Porto de Santos e aí sim para a Ásia, para a Europa e para a América do Norte. E só que legal, hoje você conheceu o processamento da celulose. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o papel, aí já é outra história. Até a próxima, tchau!